Então vamos dar continuidade a esse assunto lindo que é a turbulência. E aí a gente vai falar um pouquinho agora dos tipos de turbulência. Vamos? Bora lá. A natureza da turbulência. Tipos de turbulência. A turbulência, ela tem uma forma que para a meteorologia talvez seja mais fácil de ser observada no nosso dia a dia, que é a turbulência de característica térmica, tá? Que está associada ao aquecimento da superfície. E aí a gente adentra com aquela parte de radiação solar linda e maravilhosa que fala do balanço de radiação, né, da incidência, das relações astronômicas Terra-Sol, que de acordo com a latitude e época do ano, a incidência de radiação em uma determinada região é maior ou menor. A gente sabe que outras questões que influenciam esses aspectos térmicos, né, da turbulência térmica, é o que se tem naquela superfície, né, o albedo daquela superfície, que é a capacidade de reflexão, as propriedades físicas daqueles materiais. Então, a turbulência térmica, ela é devida ao quê? O aquecimento da superfície, que em contato com a camada acima do ar, provoca o quê? Aquecimento daquela parcela de ar, que por flutuabilidade se torna menos densa, ascende ou se movimenta em diferentes direções. Um exemplo clássico da física é essa chaleira aí que vocês estão vendo que está no fogo, e a gente vê que as setas vermelhas indicando o movimento do fluido mais quente e depois do mais frio, ou seja, o ar quente ele geralmente sobe, quando resfria fica mais denso, ele desce. Então, por isso que a gente tem ali aquele processo dentro da chaleira, né, de transporte de calor da região mais da superfície, onde está a fonte de calor, que é o fogo, né, e o aquecimento de toda a área por igual. O outro exemplo que mostra uma chama, um fogo, representa, por exemplo, incêndios ou queima, né, de vegetação, e mostra o que é uma coluna de convecção, ou seja, aquela chama ela aquece o ar ao seu entorno, que se torna menos denso, mais leve, acende. Quando esse ar acende, ele acaba resfriando, fica mais denso e descende, tá bom? E isso é um movimento de convecção, que seria essa junção entre essas duas setas aí, movimentos convergentes, tá bom? Então a turbulência, já na figura maior, pode ser vista claramente, né? Radiação incidindo sobre diferentes superfícies, cada uma com suas propriedades e características particulares. E aí vocês vão vendo aquela ascensão de ar, inclusive uma supernuvem ali, que a gente conhece como cumulonimbus, né, se desenvolvendo. Por quê? Forte convecção, forte térmicas, né? Quem já pulou de paraquedas ou parapente sabe o que é isso, ou fez assistiu algum filme que fala de aviação de pequeno porte, né? Como os aviões pequenos ficam ligados em relação a essa questão das térmicas. Então, por quê? As térmicas nada mais é do que a presença de turbulência, movimentos ascendentes, né? Estimulados por conta da forçante de aquecimento da superfície. Aqui a gente pode ver a questão da turbulência térmica. Eu trago para vocês aqui, na verdade, esse exemplo. Ele tem um vídeo, só que não tá passando. Eu vou colocar disponível para vocês o videozinho lá no PVAnet, tá? Mas, na verdade, o que é isso? É uma nuvem que ela vai se desenvolver. Vocês estão vendo ali uma seta na vertical, indicando o desenvolvimento daquela nuvem até ela tornar uma nuvem de grande porte devido ao aquecimento, né? A turbulência térmica. Porque quando você tem o aquecimento e a ascendência das parcelas de ar, no entorno você tem esses pequenos vórtices. Está vendo ali as setas circulares indicando vórtices. Então você tem essa caracterização aí da turbulência térmica. Outra turbulência que existe é a turbulência mecânica, que já está mais associada à presença de obstáculos à superfície, ou seja, uma cadeia de montanhas, uma cidade, até mesmo
uma transição entre região vegetada e não vegetada, né? Você tem essa turbulência mecânica que está relacionada justamente o quê? Você tem ali a solta-vento da montanha, um fluxo mais laminar, quando ele encontra o obstáculo, a barla-vento da montanha, ele, quer dizer, a barla-vento, né? Barla-vento é antes da montanha e solta-vento depois, você vê um fluxo onde tem os aviões ali mais turbulentos. Tá? Então você tem essa caracterização ali aleatória causada por conta de obstáculos mecânicos. Um exemplo, que também aqui tem um vídeo, mas no Prezi ele não roda, né? Não sei porquê, mas aqui seria um exemplo de algumas setas mostrando que é um fluxo laminar antes da cidade, e quando encontra essa cadeia de prédios, o fluxo ele vai se tornando turbulento por conta dos obstáculos que são os prédios, né? A turbulência mecânica. E a pergunta fica, vocês sabem se existe outro tipo de turbulência, fora a causada por fatores térmicos e mecânicos? E aí? O que é que vocês me falam? Será que existe outro tipo de turbulência? Existe, tá, gente? Que é o cisalhamento. É a turbulência gerada pelo cisalhamento, pela diferença de velocidade de duas camadas de ar, por exemplo. Se a camada de ar próximo da superfície, onde tem essa seta menor, flui com menor velocidade, que a gente sabe que o perfil logaritmo do vento, ele fala que próximo à superfície a velocidade do vento é menor e ela é maior, né, com a altura. Então, se você tem um fluido, parcelas de ar que se deslocam numa determinada velocidade menor na superfície e maior acima, essa diferença de velocidade dessas camadas vai causar turbulência, que é justamente o cisalhar entre essas duas camadas de diferentes velocidades. Então, um aspecto interessante é que o cisalhamento ele ocorre muito por conta da viscosidade também e de um efeito que a gente conhece como turbulência de parede e livre. Ou seja, aquele fluido que está em contato com a parede fixa, que seria ali, a gente pode dizer, próximo ao solo, o solo não está em movimento. O fluido está se deslocando acima desse solo que está parado. Ele tende a seguir a condição do solo, que é de estático. Tá? Então, os fluidos na atmosfera, dependendo da camada, né, ele tem características de escoamento diferenciado. Então, a gente define como turbulência de parede quando a turbulência é gerada por paredes sólidas, fixas, e é continuamente afetada por estas. Já a turbulência gerada na ausência de paredes é denominada de turbulência livre, né? Pelo próprio nome diz, não tem paredes, não tem nada, ela é desacoplada, ela é livre, não tem nenhuma superfície em inércia que a influencie, tá bom? No caso real de fluidos viscosos, o efeito da viscosidade resulta em uma conversão de energia cinética do escoamento em calor, tá bom? Então, portanto, um escoamento turbulento, ele é dissipativo, tá? A turbulência é um processo dissipativo, é um escoamento dissipativo, porque a partir do momento que há essa conversão em turbulência do escoamento laminar, há também a perda de energia, né? De energia cinética. Então, quando essa energia acaba, ele pode se tornar um processo, ele se dissipa, a turbulência é dissipada, ela não é contínua, tá? Assim como todos os tipos de escoamento. Então, se não existe uma fonte externa contínua de energia para a geração contínua do movimento turbulento, o movimento irá decair. Então, existe um momento em que o escoamento turbulento é dissipado, tá bom? Por falta de energia. Outro efeito
da viscosidade do fluido ali é tornar a turbulência mais homogênea e menos dependente da direção. No caso extremo, a turbulência apresentará qualitativamente as mesmas estruturas em qualquer parte do escoamento. Nesse caso, a turbulência é considerada homogênea, iguais. As propriedades se misturam, tá bom? Ou seja, as propriedades estatísticas não vão variar no espaço. Então, quando essas propriedades estatísticas não variam no espaço, a gente pode dizer que a turbulência ela é homogênea. E esse conceito é muito importante em micrometeorologia, porque vocês viram na unidade passada a questão de tipos de superfície. A gente viu características homogêneas de superfícies como gelo, água, solo nu, né? Viu também características homogêneas de uma área coberta por vegetação e, por fim, de regiões heterogêneas, que foi quando eu falei para vocês que na micrometeorologia a gente usa muito a premissa de homogeneidade para descartar, por exemplo, um termo que vocês já viram que é muito relevante de transporte de propriedades, que é a advecção. A advecção é o transporte horizontal de propriedades que é dado por gradiente de pressão, por gradiente de temperatura, não foi isso que a gente falou? Então, quando não existe gradiente, não há transporte. E quando você tem uma região homogênea, a gente caracteriza que naquela região não existe gradiente de pressão e temperatura. Então, a gente consegue negligenciar a advecção. Tá joia? Esse conceito de turbulência homogênea foi introduzido por Van Karman, né, que eu falei lá no início da disciplina. Nesse caso, para o caso de tensão média constante em todo o campo de escoamento, como é o caso do escoamento de Courtauld, tá? Em condições muito específicas. Outra característica em natureza da turbulência é a questão da estacionaridade. O que seria isso? Quando as propriedades do escoamento não variam com o tempo. Independente do tempo que você mensurar, as características não variam. Ou seja, ela está estacionada. Estacionaridade. Isso é muito difícil de ocorrer na camada da atmosfera onde a micrometeorologia atua, que a gente vai ver assunto da próxima unidade, da camada limite atmosférica, que é a camada da atmosfera onde a gente sente a influência da superfície. Quais influências da superfície? Da rugosidade, do albedo, das características aerodinâmicas. Tá? A gente só trabalha dentro dessa camada que está dentro da troposfera, tá bom? Mas não necessariamente ela tem a espessura da troposfera, ela varia ao longo do dia, a gente vai ver isso com mais detalhe. Mas a gente consegue achar uma situação em que o escoamento, no caso a turbulência, esteja com essa característica de estacionaridade? Existem alguns períodos que a gente pode verificar, principalmente situações de atmosfera estável em alguns casos, tá bom? A turbulência é chamada de isotrópica. O que seria isso? É quando as características também estatísticas não apresentarem nenhuma preferência para alguma direção particular, tal que perfeita desordem reine. Então, o termo turbulência, ele pode ser muito associado a isso, desordem, ser caótico, difícil previsibilidade, não é isso? Então, quando essas características estatísticas não conseguem nos dar uma direção, uma preferência de direção para o escoamento daquele fluido, é uma característica forte, né, da turbulência. A gente não tem aquela previsibilidade como é no fluxo laminar. Nesse caso aí, isotrópica, né, não haverá tensão cisalhante média e o gradiente da velocidade média é nulo.
tá bom? Então, aquela questão do cisalhamento, a tensão de cisalhamento ali, pouco vai importar, porque quando o seu movimento está muito turbulento, caótico, né, você está estudando ali o... Porque lembra quando eu falei de cisalhamento? Para ocorrer o cisalhamento, você precisa que duas camadas de atmosfera estejam com velocidades diferentes e no meio ocorre a turbulência. Então, ali no meio onde ocorre a turbulência, tão pouco importa a tensão cisalhante média, porque o movimento está aleatório e caótico ali no meio, tá? Então, você tem um gradiente de velocidade devido ao cisalhamento ali meio que nulo. Ele não está seguindo o mesmo comportamento das duas camadas de cima, que parece mais um fluxo laminar, tá? Já para todos os outros casos, nos quais o gradiente da velocidade média apresenta um gradiente, né? A turbulência será anisotrópica. Dentro dessa classe encontra-se a turbulência de parede, assim como a turbulência livre anisotrópica, tá? Então a gente vê que na maioria dos casos, na atmosfera, a turbulência é considerada isotrópica. Outra descrição interessante do escoamento atmosférico, né, que devido à sua complexidade, vocês viram que a turbulência, a gente lida com a turbulência aqui em meteorologia, né? Porque ela é a principal dispersora e transportadora dos fluxos de energia, água e momento. Então, é um processo de mensuração muito complexo, porque eles ocorrem em 3 dimensões, não existe estatisticamente características de previsibilidade, né? E isso se deve particularmente devido à grande variedade de escalas de movimentos que são representadas nesses escoamentos turbulentos. Então, a gente precisa, por exemplo, uma abordagem determinística da descrição e análise desse comportamento não é possível, né? A gente ser determinístico, tá? Então, a gente precisa usar uma descrição de natureza mais estocástica ou estatística. E esse escoamento deve ser descrito em termos de várias propriedades estatísticas. Então, isso aumenta o grau de complexidade dos estudos que lidam com a parte de turbulência, que sejam essas transferências de CO2, de fluxo calórico sensível latente, transferência de transporte de poeira, fuligem, pólen, tá? Tudo isso a gente lida com essas questões, né, que não são determinísticas, porque uma vez que essa propriedade adentrou naquele fluido turbulento, a gente tem que ajustar um comportamento mais estocástico, né? Por exemplo, o que seria a diferença de estocástico para determinístico na vida real, que é mais fácil de entender? Por exemplo, o estocástico tem a chance de ocorrer, né? Quando a gente usa a estatística, a gente sabe assim, ó, a tendência é que ele vá nessa direção, a tendência é que o escoamento se comporte dessa forma. Que seria mais ou menos quando você joga na loteria. Quando você joga na loteria, você tem certeza que você vai ganhar? Não, né? Porque se fosse assim, estava todo mundo milionário. Quando você joga na loteria, por que você joga na loteria? Porque você tem a chance de ganhar na loteria, mas não necessariamente você vai ganhar. E lá ainda tem a estatística, né? Qual a chance de você ganhar, né? O determinístico, ele já é o quê? Sempre vai ocorrer. Se eu pego o meu dinheiro e coloco na poupança, eu sei que, né, no geral, dependendo da segurança financeira do país, a gente vai receber aquele dinheiro com, sei lá, taxa de 1%. Enfim, você sabe que aquilo vai ocorrer, ele vai render X, né, por ano ou por mês, tá bom? Então, é mais ou menos isso o exemplo, né, que diferencia estocástico de determinístico. Então, a turbulência ela tem um comportamento muito mais estocástico. A gente não tem como determinar. Determinístico é mais o fluxo laminar, tá bom? Então, não se desesperem. Talvez sejam conceitos que vocês... Ai, meu Deus, estocástico, determinístico, não sei o quê.
Calma, leiam sobre isso. Tem material bacana na internet, nos livros, entendeu? Essas palavras estranhas, talvez, elas representam coisas relativamente conceitualmente fáceis de compreender. É mais o nome que assusta. Então, dá uma estudada nesses termos direitinho, o que é estocástico, determinístico, quais as características da turbulência, né? Porque é uma forma de vocês explicarem a turbulência, tá? E aí a gente vai vendo o grau de conhecimento de cada um. A priori, eu comecei explicando, determinístico é um movimento aleatório, caótico, nanana, que é uma linguagem, talvez, que seja mais fácil de ser acessível. Já quando você vem assim, olha, a turbulência tem um comportamento estocástico, né? Não estacionário, enfim, você já começa a ter outro nível de conhecimento. Então, isso, gente, é para vocês, né, que estão na pós-graduação, irem refinando aí os conceitos básicos que a gente tem na meteorologia. Então, vale a pena dar uma estudada em cada um deles, tá bom? E a parte de turbulência não acaba por aqui, não acaba mesmo. Temos ainda uns 2, 3 vídeos, então calma, acalma o coração, toma uma água, são aulas curtas, tá bom? Até mais!